Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de Análise Linguística aqui do canal Educação. Na noite da segunda-feira, a gente traz para vocês as informações relacionadas à flexão verbal. A gente está trabalhando aqui, olha, na nossa cartela, a função dos verbos nos textos argumentativos, tempos e modos verbais, tá? Trouxemos da nossa primeira aula, você que está acompanhando aqui nas cidades de São Pedro, Campo Largo, São João da Varjota, as cidades que são atendidas com a unidade SEDUC, com o abastecimento do canal Educação, da sala do canal Educação, nesse projeto de educação mediada por tecnologia que o governo do estado do Piauí oferece aos cidadãos piauienses e que a gente também transmite na internet através do nosso canal do YouTube, tá? Na nossa aula de segunda, de análise linguística, a gente trouxe aí os verbos para a gente poder trazer para vocês. Fizemos na primeira aula toda a leitura das informações relacionadas àquilo que seria aí o nosso modo verbal, né? E a gente vai agora para as flexões de tempo, né? Para a gente discorrer sobre essas flexões de tempo, tá? Então, quando a gente fala sobre flexões de tempo, a gente vai poder identificar as possibilidades que o tempo, né, vai alcançar dentro dessas situações, tá? O que determina, né, as flexões de tempo é o momento em que a ação ocorreu, ou seja, a gente pode identificar as ações ocorrendo de forma simples ou de forma composta. E esses tempos verbais eles vão estar inseridos dentro desses modos. Então, os tempos simples do modo indicativo, que a gente vai conhecer, são o presente do indicativo, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito, que mostram aí essas possibilidades de nós encontrarmos ações que identifiquem as ações ocorrendo dentro das suas possibilidades, né? A gente pode também identificar essas ações de forma a enaltecer aquele momento que já passou, né? Que necessariamente aquele ocorrido que tenha sido registrado no momento anterior ao atual, bem próximo, mas que dá essa ideia de não completamente terminado. Esse seria o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas, contudo, ele dá essa ideia de que as coisas ainda não foram concluídas. O pretérito perfeito, como o próprio nome já sugere, é um fato ocorrido no momento passado e que foi totalmente terminado, né? No caso do pretérito mais que perfeito, ele expressa um fato ocorrido antes do outro já terminado. Então, a gente já vai poder identificar essa possibilidade aí de informação. E no caso do futuro do presente, no futuro do pretérito, nós vamos trabalhar com aquilo que seria a identificação de um fato que deve ocorrer num tempo vindouro, ou seja, ao mesmo tempo, né, ou um pouco mais adiantado, em relação ao momento atual. No caso do futuro do pretérito, a gente enuncia um fato que ele pode ocorrer posteriormente a um determinado fato do passado. Então, ainda existem essas relações que você precisa estabelecer aí em detrimento dessas ações verbais que são flexionadas nesses tempos, tá? Então, o pretérito imperfeito é aquele que se realiza no passado, só que não dá essa representação da inconclusão. O pretérito mais que perfeito é quando o fato se passa no passado, ele foi totalmente concluído. E o pretérito mais que perfeito expressa um fato ocorrido antes de outro já terminado. Então, a gente vai poder identificar, por exemplo, o verbo cantava. Eu cantava bastante. Então, cantava aí impõe essa ideia de que a ação foi feita no passado,
mas ela não teve aquele termo. É diferente, por exemplo, do eu cantei. Aí eu cantei dentro, aí eu cantei muito ontem à noite. Então, na forma em que a gente vai poder identificar, o cantei aí seria uma alusão a um elemento concluído, né? E aí faz com que a gente possa perceber a diferença do. Perdão. Já estamos aqui, vamos lá. A diferença entre o cantava, que dá essa ideia de continuidade, o cantei, que dá essa ideia de conclusão, né? E o cantara, que é aquele momento em que a gente faz esse processo de comparação anterior a um fato já terminado. Eu cantara muito ontem à noite, ou seja, eu já cantei, já terminei uma ação e já utilizei essa referência verbal anterior. Tá? Então, a gente vai poder observar essas diferenças aí. O futuro do presente, a gente vai poder identificar nessa possibilidade de ser um tempo à frente, mais vindouro, cantarei, né? E no pretérito é um tempo à frente, mas tá? Completamente posterior a um fato do passado. Então, eu canto, eu cantava, eu cantei, tu cantara, ele cantou, ele cantaria, ou eu cantarei e ele cantaria, são as formas da gente identificar essas ações. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade às nossas atividades, tá? Qual das orações abaixo está no futuro? Ou seja, que ainda vai acontecer. 2 minutinhos para você organizar aí a sua resposta. Vamos lá. Qual das orações abaixo está no futuro? Ou seja, numa ação, expressa uma ação que ainda vai acontecer. Letra A. Almocei muito ontem. Letra B. Amanhã irei estudar bastante. Letra C. Estou estudando agora. Ou letra D. Ontem dormi cedo, né? Vamos lá, gente, ó, veja bem que a ação aí que faz essa identificação no futuro estaria aqui, ó, na nossa letra B. Amanhã, inclusive a ação futura aqui é reforçada, ó, pela participação do elemento aqui, que seria a locução adverbial, né? Amanhã
já dando essa imposição de um tempo que ainda vai acontecer num futuro ainda a ser trabalhado, tá bom? Responda a pergunta usando o verbo no passado. Você estudou ontem? Aí qual seria a ação, né? A conclusiva, a inconclusa, aquela que é anterior à conclusão. Sim, eu estudei, eu estudo sempre, eu estudarei amanhã, não estudarei hoje. 2 minutinhos aqui para você pensar, gente. Ok, gente, a resposta. O que é que você acha? No tempo passado, gente, sim, 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 eu estudei. Ação concluída. O pretérito aqui seria o pretérito perfeito. Ação totalmente concluída no passado, tá? E aí a gente vai poder identificar essa possibilidade. Eu estudo seria no presente, eu estudarei amanhã no futuro do pretérito e não estudarei hoje, né? Também seria aí a negação aí dessa dúvida, tá? Alternativa correta, letra A. Vamos para a próxima aqui, gente. Quando você diz que está lendo agora, você responde: li muito ontem, lerei amanhã de manhã, leio um livro para minha mãe, não vou ler muito amanhã. Se você respondesse isso, qual seria a alternativa a ser administrada nesse exato momento? Vamos analisar aí em 2 minutinhos.
Vamos lá, gente. Ó, que em relação aí ao que você estaria respondendo quando você diz que está lendo agora. Bom, nesse caso do agora aqui, faz uma representação do tempo presente, né? Ou seja, da ação que está acontecendo naquele momento do enunciado da fala. E aí a gente vai poder ter a alternativa C. Eu leio um livro para minha mãe. A ação da leitura está sendo regulada na letra C com a identificação do tempo presente, fazendo com que você compreenda essa ação que aconteça dentro dessa instantaneidade. O li muito ontem seria o pretérito imperfeito do verbo ler. Lerei amanhã, futuro do presente. Não vou ler muito amanhã seria a identificação de uma ação, de uma locução que dá essa representatividade. A alternativa correta, letra C. Qual verbo está no passado? Ou seja, aquela ação que já passou, já aconteceu. Eu jogo, eu jogarei, eu correrei ou eu joguei, né? Lembrando a vocês, ó, que o passado, também chamado de pretérito, né? Pode ter três possibilidades, né? Ó, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o mais que. Ok, mais que perfeito. E aí a gente viu na aula de hoje que essas três ações, elas podem ser concluídas, podem ser não concluídas e podem ser concluídas anteriores a uma já concluída, né? Então, a gente vai poder observar que o eu jogo é uma representação não do pretérito, mas do presente, né? A ação seria regulamentada por uma inserção dessa ideia de que o fato está acontecendo naquele mesmo momento. Jogarei e correrei seria uma ação futura, né? Futura e principalmente na modalidade presente, já que ele dá a ideia de que a coisa vai acontecer num tempo posterior, mas dentro da sua finitude. Agora, eu joguei, que é a alternativa que a gente vai estar procurando aí, é um pretérito perfeito, porque a ideia é de conclusão total da ação, né? Isso faz com que a gente possa identificar essa possibilidade de conclusão aí dessa ação. Então, joguei é a alternativa que pede, seria essa alternativa que indica o pretérito perfeito na ação totalmente concluída aí pelo nosso interlocutor, né, que responderia aí através desses elementos, tá ok? O verbo está no presente, aquela ação que está acontecendo agora. Qual verbo está, perdão, no presente, naquela ação que está acontecendo agora? Vamos lá, gente, ó. Eu jogo, eu jogarei, eu joguei ou eu jogava, né? O verbo que está no presente está bem simples, até porque a gente já respondeu anteriormente. Opa, cadê? Seria eu jogo. Eu jogarei, futuro, do deixa eu colocar aqui seria futuro do presente. Na letra E, eu joguei, seria o pretérito joguei concluído perfeito. E eu jogava, né? Seria o
Pretérito imperfeito. Que dá uma ideia de uma ação passada, mas inconclusa, ou em continuidade, ou ainda nessa fase de melhoramento, tá? Então, seriam essas duas formas aí que a gente vai encontrar. Mas o certo aqui, ó, seria o eu jogo, que está no presente, que é a ação que você vai colocar. E vamos lá, vamos para a nossa próxima flexão. Vozes verbais. O que é voz ativa? O que é voz passiva? O que é voz reflexiva? As vozes verbais, professora, dizem respeito ao quê, gente? Dizem respeito a que tipo de identificação, gente? Ó, as vozes verbais, elas vão estar relacionadas àquilo que seriam os elementos que vão estar atuando, as atuações dos elementos dentro dessas possibilidades. De que os elementos identificados na ação verbal seriam os agentes da ação, quando a voz estivesse trazendo o verbo representando esse tipo de construção. No caso da voz passiva, é quando o elemento que identifica a voz, ele sofre a ação praticada, ou melhor, o elemento que está conjugando-se dentro do verbo, né, dentro do enunciado, que é o elemento que funciona como sujeito do verbo dentro do enunciado, ele vai funcionar como um sujeito paciente, porque ele sofre a ação exposta pelo verbo. E aí a gente tem também a voz reflexiva, que é esse momento em que o sujeito pratica e sofre, ao mesmo tempo, a ação praticada pelo sujeito, tá? Então, nesse caso aí, a gente vai poder identificar essas duas possibilidades aí de representação, tá? Então, a gente tem o sujeito que é o agente da ação, o sujeito que é o paciente dessa ação e o sujeito que é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem uma ação em que ele pratica e, ao mesmo tempo, ele sofre essa ação. Professora, como são esses elementos aqui? Não se preocupe, vamos discorrer sobre eles agora, tá? Voz ativa, gente, ó. A voz ativa é quando o sujeito é o agente, ou seja, ele pratica a ação exposta pela ação verbal. Observe esse enunciado aí de uma marca famosa aí de produtos, né? A gente vai usar aí o imperativo, né? Para a gente poder perceber qual é a ação verbal, usar, né? E a questão do por, né? Então, quando eu me dirijo ao interlocutor, eu me dirijo a um interlocutor que, nas publicidades, ou eu identifico ele por você, no caso é você, né? Mas a gente sabe que é uma alusão à segunda pessoa, né? A pessoa com quem a publicidade dialoga. Então, se é relacionado à segunda pessoa, o sujeito dela aqui é essa segunda pessoa. A segunda pessoa, em relação à ação de usar e à relação de pôr, ela é a praticante ou ela é a recebedora dessa ação? Veja que aqui, no caso, ela vai ser a praticante, ou seja, ela vai atuar como sendo o elemento que vai agir nessa ação verbal. E aí, por ser um elemento agente, né, a gente vai poder identificar essa possibilidade de nós termos aqui uma ação, ou melhor, uma voz ativa, tá? Então, a voz ativa é aquela em que o sujeito é o agente da ação. Ou seja, é ele quem pratica a ação. Quem é o meu sujeito? A segunda pessoa. Um elemento que não aparece explicitamente, mas eu posso retomar, inclusive, pelo pronome preferido pelos textos publicitários, que é o você. E o você é um pronome de tratamento que diz respeito à segunda pessoa, a pessoa com quem nós falamos, tá? E aí a gente vai poder analisar que essa segunda pessoa, ela pratica a ação de usar e ela pratica a ação de pôr nos enunciados que foram, nesse enunciado discursivo, que foi construído aí dentro dessa publicidade.
Então, a gente vai poder identificar esses dois elementos como sendo essas duas ações verbais, como duas ações verbais expostas através da voz ativa, tá? Então, é importante, nem que o sujeito não esteja explícito, mas ele pode ser retomado porque ele é desinencial. E o contexto da produção, que a gente já sabe, que são os textos relacionados aí a essa possibilidade de nós termos aí as ações imperativas, é da gente identificar a pessoa com quem nós falamos e é ela o agente dessa ação, tá? Vamos lá para a segunda modalidade de texto para a gente produzir aqui, ó. Os gêneros, eles aparecem, ou melhor, nos diversos gêneros, a gente vai poder identificar aí esse tipo de atuação, tá? Veja aqui, olha, nessa manchete, Juliette e João Gomes cantam juntos durante live, trocam elogios e fãs vão à loucura. Olha, só para você ter uma ideia do sujeito aqui. Quem é que canta? Juliette Gomes, né? Juliette e João Gomes. Aí aqui, ó, identificar elementos, ó. Cantam é o verbo que está relacionado a esses dois sujeitos aqui, ou seja, esses dois sujeitos juntos, eles praticam essa ação de cantar, tá? Mas lá na frente, o mesmo sujeito funciona como elemento que vai identificar essa ação aqui. Mais uma vez, vai ser executada pelos dois juntos. Então, aqui a gente tem dois exemplos do sujeito composto Juliette e João Gomes que acionam a voz ativa. A gente vai encontrar aqui, ó, a voz ativa estando nessa identificação. Aí até aqui também, gente, ó, quando a gente identifica esse outro sujeito, os fãs, a gente pode identificar o verbo que ele também traz. E a partir disso a gente vai observar que também os fãs, nesse outro enunciado aqui, ou seja, é um período composto por 3 orações, 2 delas têm o mesmo sujeito, Juliette e João Gomes, e o outro tem só um, que é os fãs. Mas todos os verbos estão na voz ativa, né? Aqui também, ó, os dois artistas fizeram, tá o verbo aqui, e aqui o sujeito, os dois artistas. Então, são eles os praticantes da ação de fazer, são os fãs que praticam a ação de ir, são Juliette e João Gomes que praticam a ação de cantar e trocar. Então, se são os sujeitos que praticam a ação, a voz aqui é uma voz ativa. Na voz passiva, gente, olha, na voz passiva o sujeito é paciente. Ou seja, ele não pratica a ação, mas recebe a ação. Quando a gente vai usar o verbo, a gente pode observar que muitas vezes ele vem trabalhado através de uma locução. Ele pode ser uma locução verbal, quando ele vem trabalhado com o auxiliar, ou ele pode ser também um tempo composto, quando ele vem associado a outros textos para identificar uma ação composta de várias representações. Mas o mais importante é você localizar este verbo ou esta locução. Quando você pergunta quem foi beneficiado, quem foi beneficiado, a sua oração lhe responde, o Flamengo, tá? Então, quem é o nosso sujeito? O nosso sujeito é a representação do time carioca Flamengo. A ação verbal de ser beneficiado é uma ação não praticada, mas sofrida, né? O benefício é algo que é acarretado aí dentro desse elemento. E aí você se beneficia por quê? Porque você sofre a ação de ser beneficiado, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai encontrar ele como sujeito paciente. A voz aqui passiva faz com que a gente entenda que ele é o recebedor dessa ação verbal, né? E não o executor. Quem executa a ação verbal é aqui a arbitragem, tá? Ela é o agente da passiva, a gente em outras aulas fala sobre isso, que faz essa relação aqui, ó, pela
arbitragem, tá? Então, a gente vai poder identificar esses elementos que vão aparecer dentro desses enunciados. E a voz está lá, passiva. Professora, e essa voz passiva? A voz reflexiva é quando o sujeito é, ao mesmo tempo, paciente e agente da ação, tá? Inclusive, a gente vai contar, muitas vezes, com um elemento que aparece constantemente associado a esse elemento. É a partícula se, pronome reflexivo, tá? Então, veja, aqui no enunciado, inscrição de curso e dança. Ele não se adaptou à salsa. Vamos lá. Quando a gente localiza o sujeito, né? Quando a gente localiza o verbo adaptou, a gente pode também perguntar a oração quem é que se adaptou. O meu sujeito é ele, tá? Então, o sujeito aqui passa a ser um sujeito, né? E tem essas características de ter uma ação, de adaptar, só que quando a gente se adapta a algo, né? Ou seja, ele não se adaptou, não adaptou, ou seja, não praticou a ação de si mesmo, né? Oh, perdão. Já acabei aqui com as minhas canetinhas aqui. Ele se adaptou a uma ação que ele mesmo sofreu, né? Ou seja, o sujeito é ao mesmo tempo agente da ação de adaptação, como paciente, porque é adaptação a ele mesmo, né? Em relação a algo. Então, quando ele funciona como esses dois elementos, sujeito, agente e paciente, a voz está na condição reflexiva, porque ela faz com que a pessoa, por exemplo, pratique, sofra a ação. Aí aquela velha frase, ele se olha no espelho, ou eu me olho no espelho, pode ser qualquer aí representação discursiva. Só que a gente vai poder observar que a ação olhar e a si mesmo faz com que a gente seja o agente e o paciente da oração, tá? Então, aí nesse caso, a gente vai ter a identificação da chamada voz reflexiva, tá? Vamos lá, gente. Ó, primeira atividade, vou pedir 2 minutinhos aqui para você analisar essa manchete, né? E o destaque dela que a gente coloca aí para você encontrar a voz baseada naquilo que a gente acabou de estudar aqui no nosso enunciado. 2 minutinhos.
Vamos lá, gente. Mãe é criticada na web ao dizer que oferece café para o filho de 2 anos. Afinal, pode ou não pode? Em uma postagem que viralizou no TikTok, mãe disse permitir que seus filhos tomem a bebida, inclusive o pequeno, de apenas 2 anos. Veja o que as pessoas comentaram e os que os especialistas dizem. Bom, gente, vamos lá. No enunciado, a oração mãe é criticada na web encontra-se na voz passiva, ativa ou reflexiva. Vamos lá, gente, ó. A mãe é o sujeito da oração. Qual é a ação dessa oração? Ser criticada, tá? Então, a mãe, ela pratica ou sofre a ação de ser criticada? Ela sofre, porque ela é paciente da locução, é criticada. Então, se ela é paciente, a avó está na condição passiva, tá? A alternativa correta aqui, letra A, né? Eu vi essa reportagem, gente. A pessoa que dá o café aí para a criança de 2 anos, ela disse que normal, né? O médico disse que também não tem problema não, né? Não pode deixar de dar leite, por causa dos ossos, mas café, agora você que aguente, né? A criança cheia de cafeína, com aí acordada a noite toda, com aquela disposição de estar o tempo todo alerta, já criança já por si só já tem uma energia, imagine, com um estimulante aí que é a cafeína. Deve ficar realmente bem aí trabalhado. Então, gente, ó, a gente vai encontrar aqui. Maísa aparece de cabelo liso e responde críticas. Eu uso como eu quiser. O pessoal ficou aí impressionado que ela é conhecida pelos caixinhos desde quando era criança, em programas de televisão. E aí foi usar o cabelo liso e o povo disse que o cabelo dela não estava combinando com ela. E ela respondeu: uso como eu quero. Então, Maísa aparece de cabelo liso. Vamos lá. É o enunciado que a gente precisa trabalhar. Quando eu falo Maísa aparece cabelo liso, eu estou utilizando um enunciado com que tipo de flexão, né? Seria a voz passiva, ativa ou reflexiva? Sempre localize, primeiro passo, o verbo. É o verbo aparecer, tá? Quem é o praticante ou agente dessa ação, o sujeito dessa ação? Quem é que aparece? Maísa, né? Então, a Maísa, em relação ao verbo, ela é paciente, porque ela recebe a ação de aparecer, ou é porque ela é agente dessa ação de aparecer? Ou porque ela é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela é agente e paciente da ação. Então, a ação induz um ocorrido. E quem faz esse ocorrido acontecer é a jovem Maísa. Então, se ela é agente dessa ação, ela tem a voz, né, está condicionada, ou a ação está condicionada à formação da voz ativa, tá? Então, a gente vai poder identificar aí essa representação. Próxima questão. Vamos pedir alguma coisa? Para mim, só um vinho. Não quero comer nada. Me contento com a sua companhia. Ele é um fofo, não quis comer, disse que estava satisfeito somente com a minha companhia. Fiquei morrendo de medo dela descobrir que eu só sei comer de colher. Olha aí, gente. Com cuidado aí com as figuras, né? O cidadão só sabe comer de colher. Na tirinha, a oração me contento com a sua companhia encontra-se em que voz? Vamos lá. Localizar a ação, contento. O sujeito é eu. Está implícito na oração, tá? A ação é contentar. Contentar com quem? Consigo mesmo. Então, a gente vai poder perceber que nessa oração ele age por ser contente e ele sofre a ação porque é contente com ele mesmo. A ação é voltada para ele mesmo. Ou seja, ele é ao mesmo tempo agente e paciente dessa ação. Como é que a gente chama esse tipo de voz? A gente chama essa voz de reflexiva, tá? Então, a gente até falou do si, ó, pronome reflexivo.
Mas a gente sabe que os pronomes, eles podem aparecer dentro dos verbos, indicando aí essa condição de os pronomes pessoais oblíquos, né? Eles vão aparecer nessas condições, identificando aí esse aspecto da reciprocidade, né? De um elemento que vai, ao mesmo tempo, atuar e se posicionar de uma forma positiva. E a última, estamos chegando ao fim da nossa primeira aula, temos uma tirinha do Armandinho que a gente não pode deixar. Meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixam mais sábios, mas não noto nada diferente. Você já leu eles? Não, por quê? Olha aí o Armandinho. Na tirinha, você já leu eles, né? Está em que voz verbal? Passo é sempre o mesmo. Localize a ação dos verbos, ou a ação verbal que você quer identificar aí dentro desse contexto. Quem leu eles, né? A oração lhe responde com o seu sujeito. E você. Então, esse sujeito aqui, você, em relação ao ler, né? Ele é praticante. Ele é praticante da ação de ler, sujeito da ação de ler, ou é as duas coisas ao mesmo tempo? Professor, ele é praticante da ação de ler. Se ele é praticante da ação de ler, não tem outra como aí o verbo encontra-se na voz ativa, tá? Então, na aula de hoje, a gente trouxe 3 das possibilidades de flexão. Flexão de modo, flexão de tempo, flexão também de voz, tá? Estudamos, fizemos várias atividades, acho que deu para fixar corretamente os conteúdos relacionados a essas 3 propostas de flexão do tempo verbal, dos verbos, né? Dessa classe aí complexa e cheia de detalhes que são os verbos. Mas que a gente estudando aos poucos, exercitando sempre, a gente consegue descobrir o caminho aí melhor para percorrer dentro desses aspectos. A nossa aula de análise linguística termina aqui, a gente mais tarde se encontra na aula de literatura. Eu agradeço a todos a colaboração e até a próxima aula, gente. Tchauzinho!